Vamos cantar mais um louvor abençoado para nós ouvirmos a santa palavra de Deus? Deus abençoe. Deus abençoe também aqueles que nos ouvem e nos assistem através das redes sociais. Paz com vocês. E o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o seu nome. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Graça e paz. Muito bom dia. Aproveitar que os irmãos estão em pés, né? Obrigado, meninas, por um louvor tão maravilhoso. E então convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 32. Nesta manhã o Senhor colocou uma palavra no nosso coração, que está em 2 Crônicas, do capítulo 29 ao capítulo 32. Nós vamos ler 2 Reis do 18, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20 e Isaías, capítulo de número 36 ao 39. Nós vamos ler só um versículo,
mas é nessa narrativa que está a nossa meditação nesta manhã. Então, 2 Crônicas, capítulo de número 32, verso de número 33. Aleluias. Bom é estarmos na presença do Senhor. Bom é podermos mais uma vez nos reunirmos para adorar. Tem tudo a ver com a palavra de hoje, uma meditação que com certeza o Senhor vai colocar mais alguns pontos nas nossas vidas para nós continuarmos a caminhar. Diz assim a palavra do Senhor: Ezequias repousou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos grandes reis, aleluias, descendentes de Davi. Todo o Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe as mais expressivas homenagens fúnebres. Até aqui, feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, nesta manhã, por mais uma vez o Senhor ter nos sustentado. Que o Senhor possa falar mais uma vez ao nosso coração. Abre, Senhor, o nosso entendimento, pois o nosso coração está aberto para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa transmitir, Senhor, ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós, dentro daquilo que precisamos nesta manhã, ó Pai, para iniciarmos, Senhor, mais uma semana na Tua presença. E vai ser uma semana, Senhor, de bênção, de vitória, uma semana onde mais uma vez nós vamos reconhecer e ver que as Tuas mãos continua sobre as nossas vidas, assim como ela foi na vida do rei Ezequias. Você pode dizer um amém? Tome seu assento neste momento. Aleluias. Estava conversando com o pastor Adriano um pouquinho antes aqui, e estava falando para ele, perguntou do João, né? Como que o João estava? Falando, o João está bem. E aí ontem pensando, ele está com 6 meses, e o médico falou, agora introduz comida para ele, né? Estava começando a dar comida. E nós fomos num chá de bebê ontem, chegamos, ele janta 6 horas, em ponto, sempre a gente dá janta para ele, cara. E a gente passou do horário, e esse menino veio comendo a mão, veio comendo a camisa, comendo a fralda. Eu falei assim, mas meu Deus, tudo isso é fome. Chegou em casa, colocou ele lá, preparou a comidinha dele, e ele ficava com a boquinha assim. Aí eu colocava uma, ele engolia rapidinho, e foi, não parava. E ali conversando com o pastor Adriano, eu pensei, eu creio que é assim que Deus nos quer para a sua palavra. Acho que Ele sempre quer, né, que a boca do nosso coração esteja sempre aberta para nós recebermos a palavra do Senhor. E eu vi a alegria dele, ele engolia rapidinho, porque ele queria mais. Então que nesta manhã, nessa simples ilustração, eu estou aprendendo muito com aquele piquitico, irmãos, que nós possamos sempre ter esse desejo, esse anseio, essa fome, que o nosso coração sempre possa estar aberto para nós ouvirmos, né, e recebermos o alimento vindo do céu. E nessa manhã o Senhor colocou 4 aspectos da vida de Ezequias para nós meditarmos, um pouquinho para nós. Com certeza o Senhor vai nos fazer caminhar um pouquinho mais. Eu estou ficando, sempre que eu converso com a Adriana, ele brinca muito e fala assim, irmão, você não pode cantar certos hinos que revela a nossa idade. Mas uma coisa importante de nós revelarmos a nossa idade é também a gente saber que nós começamos a enxergar a vida de uma outra forma. Quanto mais tempo vai passando, mais experiência a gente vai tendo, a gente começa a reconhecer algumas coisas. E hoje, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para nós, fala de fidelidade, a vida de um rei, que foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez o que era bom aos olhos do Senhor. E isso trouxe para ele grande prosperidade. E quando eu olho para a minha vida e consigo hoje olhar para a sociedade num todo, para a vida num todo, a gente começa a ver pessoas que buscaram servir ao Senhor, buscaram estar na presença do Senhor, e o quão prósperas elas são. Não falo em riquezas, em dinheiro, mas ter uma vida bem sucedida, a sua vida espiritual, a sua vida familiar, a sua vida na sociedade, a sua vida como exemplo para os outros. Porque dinheiro, ser próspero em dinheiro é excelente, mas você ter a prosperidade, a bênção de Deus na sua vida, para que as pessoas possam olhar para você e ver em você um exemplo de vida, isso vale muito mais do que qualquer dinheiro pode pagar. E a vida de Ezequias é uma vida que nos traz isso. Então o rei Ezequias, ele teve por seu pai o rei Acás. Acás foi um homem que fez o que era mal, e nós lemos o final da vida dele,
Isso foi de propósito, irmãos, é que o final a gente vai chegar lá, né, rapidinho, nada mais do que umas 3 horas da tarde a gente está saindo daqui. Não, mas é jogo rápido. Então fala que ele dormiu, né, foi sepultado no túmulo dos grandes reis, e o povo prestou as mais expressivas homenagens a esse homem. Muitas pessoas morrem, falecem, e elas não são nem sequer lembradas, mas quando você deixa um legado, quando você deixa, ou quando essas pessoas que partem para a eternidade, ela deixa algo nessa terra, ela é lembrada, e ela é celebrada mesmo na sua morte, por tudo aquilo que ela fez. E na vida de Ezequias não foi diferente. Como eu estava falando, ele teve por seu pai Acás, um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando Ezequias reina, seu pai morre, fala que ele foi sepultado em Jerusalém. Não, aí que é interessante, no capítulo 28, fala da morte dele, de 2 Crônicas. Fala que ele não foi sepultado no túmulo dos grandes reis, o seu pai Acás. Isso mostra para a gente que o Senhor, ele refaz a nossa história. Nesta manhã, eu não sei qual foi a sua história de vida, mas uma coisa eu sei, que o Senhor refaz as nossas histórias. Ele nos dá objetivos certeiros, para que nós possamos caminhar na sua presença. Ezequias começou a reinar com 25 anos, ele fez parte de um grupo de 6 reis, que fez o que era reto, foi bons reis no reino de Judá. De 19, ele fez parte desses 6. Aí são eles, são Asa, Josafá, Joá, Jotão, Josias e Ezequias. Somente esses 6 foram bons, fizeram o que era reto aos olhos do Senhor nas tribos de Judá, né, que é as tribos do sul. E como que foi a vida de Ezequias? Como que foi a sua vida no seu reinado? Primeiro, ele depositou toda a sua confiança em Deus, e de modo que não houve ninguém semelhante a ele. Olha só, isso está lá em 2 Reis, eu não vou ler tudo, está em todos esses capítulos, mas 2 Reis 18, 5 e 7, fala que ele depositou toda a sua confiança em Deus, de modo que não houve ninguém semelhante a ele. Também fala que ele conservou-se fiel a Deus, sem jamais se afastar dele. E fala que ele observou tudo aquilo que Moisés havia escrito. E o que isso resultou na vida de Ezequias, e pode resultar na nossa vida, se nós aplicarmos esses ensinamentos na nossa trajetória? Resultou, Ezequias foi próspero em tudo que fez, porque o Senhor foi com ele. Olha só, então como tem aquele ditado, que um abismo puxa o outro. Um ato de fidelidade, acompanhado de outros atos de fidelidade, tem a bênção do Senhor sobre eles. Então ele depositou a sua confiança, ele foi fiel, ele observou a palavra de Deus, com isso ele foi próspero. Por quê? Porque o Senhor era com ele. E como eu estava falando, a gente começa a olhar para a vida, e a gente começa a enxergar e entender algumas coisas, porque isso é fato. Quando a gente olha para um casamento, quando a gente olha para uma família, quanto mais fiel eu sou aos meus amigos, quanto mais fiel eu sou àquela pessoa que eu tenho buscado relacionamento, mais ela vai querer que eu seja próspero, mais ela vai querer com que eu viva uma vida bem vivida, né? Que eu viva uma vida, e a vida bem vivida na presença de Deus é diferente do que o mundo prega. O mundo prega você curtir, e viver na presença de Deus prega você ter uma vida plena aqui dentro. Nada te falta, pode passar a dificuldade que for, mas a fidelidade, ela nos leva a uma vida na presença de Deus, e uma vida próspera. Aleluia. E os 4 eventos que o Senhor colocou no meu coração, para eu compartilhar com os irmãos nesta manhã, sobre a vida de Ezequias. Primeiro evento, fidelidade, que conta o período, né, do seu início do seu reinado. Segundo evento, grande provação. Olha só, e nós vamos ler um versículo muito interessante. Terceiro evento, doença e cura. E quarto evento, orgulho e restauração. Vocês podem repetir comigo? Eu vou falar, vocês repetem. Primeiro evento, fidelidade. Segundo, grande provação. Terceiro, doença e cura. Quarto, orgulho e restauração. Aí eu fiquei, quando eu estava lendo isso e meditando, eu falei, nossa, parece a minha vida.
né? Às vezes a gente tem a fidelidade. E conversando com os batizandos hoje, e o Júnior esteve lá com a gente hoje, né? Foi bênção demais. E os batizandos hoje estavam 2 irmãos que vão se batizar hoje. Glória a Deus, irmãos. Mais soldados para o reino. E no começo da nossa conversa, a gente procura sempre deixar bem livre. O irmão Geraldo, ele já se batizou, mas ele sempre dá uma passada por lá, né, irmão Geraldo? E é muito bom. E eles estavam falando sobre a dificuldade que houve nessa semana, né? A dificuldade que eles estão passando. Nossa, Jackson, e a gente deixa eles bem à vontade, né? Nossa, essa semana veio prova, veio palavra de desânimo, veio tentações, veio dificuldades. Por quê? Porque a fidelidade a Deus, o compromisso a Deus, quando nós nos posicionamos para sermos fiéis e comprometidos com o Senhor, primeiro, o mundo ele não se agrada e o diabo muito menos. E aí conversando com eles ali, e agora eu até brinquei com eles, falei, hoje nós vamos falar um pouco disso também na mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. Eles falaram, poxa, mas é assim mesmo, porque uma irmã, aí a irmã que vai se batizar falou para mim, porque uma irmã falou que agora que eu me batizar, as dificuldades, as provações, as lutas continuarão vindo. Sim, continuarão, mas a diferença é que vocês já estão e vão estar com esse Deus dos seus lados. Porque, irmãos, não tem provação, não importa a provação, e nós vamos ver qual foi a provação na vida de Ezequias. Não importa o tamanho da dificuldade, o tamanho da provação, o que importa é você e eu saber que nós temos um Deus soberano, um Deus que nos livra de todas elas. E a gente sempre temos falado e sempre falamos que o inimigo ele ruge, mas ele está ao derredor. Saiba que em volta de você acampa-se o anjo do Senhor, pois é assim que a palavra de Deus diz, que o Senhor acampa o seu anjo em volta daqueles que os teme e os livra. O Senhor te livra, ainda que o inimigo brada, ainda que o inimigo ruja, ele está ao derredor, porque à sua volta está a mão do Senhor te sustentando e te guardando. Aleluias, glória ao Senhor por isso. Fidelidade. Os feitos de Ezequias, então no primeiro ano do seu reinado, Ezequias, primeira coisa que ele fez, foi abrir a casa do Senhor e reformar a casa do Senhor, reconhecendo assim o valor da casa de Deus. Segundo, ele restabeleceu o culto este que foi interrompido pelo seu próprio pai. Foi ele quem retirou os altares idólatras, né, do meio de Jerusalém, no meio de Judá naqueles tempos. Ele também despedaçou a serpente de bronze, aquela serpente que Deus instruiu Moisés fazer para que todos aqueles que estavam sendo picados por cobras no deserto, olhassem para ela e não sofressem a morte por aquela picada, já simbolizando que um dia Jesus seria levantado, e todos aqueles como nós que olharmos para Ele, nós não mais passaríamos pela morte. Oh, como a palavra de Deus é maravilhosa, aleluias. Também ele restaurou, ou ele restabeleceu a celebração da Páscoa e derrotou os filisteus, devastando todo o seu território. Mas isso são informações históricas, Jackson. Sim, mas às vezes é nesses pontinhos, irmãos, às vezes é numa vírgula que a gente consegue enxergar alguns ensinamentos para a nossa vida. E nesta manhã, assim como Ezequias ele fez, primeira coisa que ele fez foi olhar para a casa de Deus que estava fechada, que estava abandonada. Ele a reformou, restabeleceu o culto. Muitas das vezes nós também precisamos fazer isso. No caminho para a fidelidade, um dos passos é nós restabelecermos o culto de Deus na nossa vida. Eu costumo falar que a nossa vida é como uma roda gigante, ela tem altos e baixos. E há momentos na nossa vida que o nosso culto, a gente vai deixando ele de lado, mas nesta manhã, o Senhor nos convida a restabelecer o nosso culto. Sabe aquele culto verdadeiro? Aquele momento que realmente a gente entra na presença do Senhor e fala, Deus, este é o meu culto. Aquele momento que a gente se entrega. É este culto que está falando aqui na vida de fidelidade de Ezequias. O Senhor, Ele quer que eu e você, que nós prestemos um culto com reverência, um culto com adoração, com toda a nossa entrega. Isso é fidelidade. Ele fez o quê? Um ponto importante que eu achei interessante trazer para nós meditarmos. Ele destruiu os filisteus. Há inimigos da nossa vida
que nós precisamos destruir por completo. Às vezes ele se dá em pensamentos, às vezes ele se dá em vícios, às vezes eles se dão em manias, mas isso atrapalha o nosso culto verdadeiro a Deus. Isso atrapalha a nossa entrega total a Deus, atrapalha o nosso louvor perfeito a Deus. E quando fala que Ezequias destruiu os filisteus, destruiu os inimigos, são aquelas coisas que vêm contra a nossa vida, são aquelas coisinhas muitas vezes que não é um inimigo tão grande, como é a grande provação que nós vamos falar, mas que vão minando as nossas forças e tirando o nosso foco de Deus. Então isso deve ser destruído. Eu não sei o que pode estar passando, o que pode estar atrapalhando o seu culto, ou atrapalhando a sua vida na presença de Deus. O que eu sei é que o Senhor está aqui, e Ele quer que você elimine isso da sua vida, para a honra e glória dEle, porque Ele tem uma vida de prosperidade na presença dEle, uma vida total, uma vida, aleluias, uma vida que você possa falar assim: eu estou vivendo plenamente na presença do meu Deus. Oh, glória a Deus. Ezequias traz esses ensinamentos para nós, aleluias. Então essa é a fidelidade. A fidelidade, ela se mostra quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos alicerçamos em Deus, quando nós nos aliançamos com Deus, quando nós nos comprometemos com as coisas de Deus. Ela sempre vai passar por você restabelecer um culto real na sua vida, por você tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, todos os seus inimigos, você eliminá-los por completo, você dar valor às coisas de Deus, você observar a palavra de Deus, você procurar viver como ela mostra para nós vivermos. É fácil, irmãos? Não. Mas também não foi fácil para Jesus morrer na cruz do Calvário, para nós termos condição, para nós caminharmos pela graça. Por isso que a graça, ela é graça, é um favor imerecido, porque nós não conseguiríamos ter uma vida plena na presença de Deus, sem entrar pela porta que é Cristo. Ele restabeleceu esse lugar, Ele restabeleceu o contato com Deus, Ele restabeleceu o contato nosso com esse Deus maravilhoso, aleluia. E hoje nós temos acesso a essa glória, oh maravilha. E falar de fidelidade não é um assunto muito, vamos falar assim, corriqueiro, mas é um assunto de vida. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, é que nós não devemos pregar para levantar o ego, mas pregar, falar das coisas de Deus, seja numa pregação, numa conversa, em um diálogo, mas sempre direcionar as pessoas para uma vida eterna. E se nós queremos chegar nesse céu, nós precisamos passar pelo caminho da fidelidade, porque é somente através dele que um dia nós fecharemos os nossos olhos e abriremos com o Senhor para todo sempre. Essa é a nossa esperança, essa é a minha esperança, é a sua esperança, e essa é uma esperança viva, porque Ele prometeu que assim como Ele foi assunto ao céu, Ele retornaria para nós estarmos com Ele para todo sempre. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto, fidelidade. E o segundo ponto que houve, o segundo aspecto que nos traz o ensinamento nesta manhã, da vida de Ezequias, grande provação. Vamos ler 2 Crônicas, agora de verso número 1. Se os irmãos puderem deixar a Bíblia aberta, 2 Crônicas, nós vamos usar somente esse capítulo. 2 Crônicas, capítulo 32, verso de número 1. Nessa tradução, depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Na versão que eu tenho, diz assim: passados esses acontecimentos históricos, e tudo quanto Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes com o propósito de conquistá-las. Olha só que interessante, fidelidade na presença de Deus. Ezequias foi um rei fiel. Depois desses acontecimentos, de tudo que ele fez, movido pela sua fidelidade, levanta-se um rei poderoso para tentar destruí-lo. E a gente comentando, na nossa vida também é assim. E esse rei,
quando a gente começa a discorrer aqui, eu quero pôr alguns pontos. Senaqueribe, ele invade Judá e quer invadir Jerusalém. Senaqueribe, ele manda mensageiros para afrontar o rei e afrontar ao Deus desse rei. Então, quando Ezequias ele se depara com essa situação, Ezequias fala assim no verso 8, se você ler aí, vai falar que esse exército era um enorme exército. Punha medo, irmãos. Não era um inimigo qualquer. Não eram os filisteus que tinham uma terra pequena, agora vinha um enorme exército, um grande exército contra a vida dele. E vale ressaltar que depois de tudo aquilo que ele fez pela fidelidade, se levanta este exército. E quais foram os procedimentos de Ezequias para ele vencer? Eu vi a oração do pastor Adriano, e ele falando de nós vencermos as dificuldades, que o Senhor é conosco e que Ele faz com que a gente triunfe sobre as dificuldades. Mas quais foram as formas que Ezequias fez para vencer essa dificuldade? Primeiro, ele confiou no Senhor e expressou essa confiança, está no verso 8, no verso 21 de 2 Crônicas 32, fala que ele clamou em oração ao Senhor. E o terceiro ponto, ele humilhou-se em 2 Reis 19:1, diante do Senhor. Então aqui está o segredo para nós vencermos as lutas. Aqui está o segredo para nós vencermos as dificuldades. Não importa se ele é pequeno ou se ele é grande, se vem um grande exército contra a sua vida, porque na nossa vida é assim, há momentos que a dificuldade, a provação, ela vem que parece que a gente não vai suportar. Parece que aquilo lá vai nos, vai passar por cima da gente como um trator esteira e a gente não vai conseguir mais se recuperar. Mas aqui está a chave. Movido pela sua fidelidade, o que nós deveríamos esperar do rei Ezequias nesse momento? Uma vez que ele é fiel, uma vez que ele tirou todos os altares idólatras, uma vez que ele restabeleceu o culto, uma vez que ele colocou como prioridade pessoal da sua vida em servir a Deus, o que nós devíamos esperar? Nada mais do que isso, confiança, oração e humilhação. E aqui há um ponto para nós observarmos. Ezequias se humilhou perante Deus. O segredo é esse, é nós confiarmos. Pode ser que você entrou aqui passando por uma dificuldade, uma provação tamanha, que não está te deixando caminhar, que está te atemorizando. A Bíblia fala que Ezequias rasgou as suas vestes, quando ele ouve que o rei Senaqueribe fala de Deus. Muitas das vezes as afrontas vêm contra a nossa vida, vêm contra o nosso Deus, e a gente se sente impotente. Porque a verdade é essa, muitas vezes a gente não tem força nas nossas próprias mãos, mas uma vez que nós confiamos, uma vez que nós oramos, suplicamos, e aqui fala que Ezequias clamou, ele orou clamando, gritando, suplicando, se entregando a Deus. Uma vez que nós nos humilhamos diante de Deus, sabe qual que é o resultado? Deus ele manda o seu anjo e mata 125 mil soldados daquele exército, e Senaqueribe volta para a sua terra. Aleluias, porque uma oração de um coração quebrantado, uma oração de um coração confiante, uma oração de um coração que se humilha na presença de Deus. A Bíblia fala em Isaías 36, seguindo esse até o 39, que o Senhor ouviu a oração de Ezequias e de pronto ele a respondeu. Ezequias, quando ele recebe a notícia, ele fala assim, ele rasga suas vestes, vai para o templo. Olha a fidelidade. Primeiro passo, restabeleceu o culto, abriu e reformou o templo. Isso acontece na nossa vida. Quando vem uma provação, o templo está aberto, o culto está restabelecido. Ele já tinha feito a primeira parte daquilo que o Senhor tinha para ele, e agora ele tem um lugar onde ele pode se prostrar. Porque difícil coisa é quando nós precisamos de um lugar, quando nós buscamos achar um lugar na nossa vida para nós se debruçarmos diante do Senhor e a gente não acha. Por quê? Porque muitas das vezes falta fidelidade. O nosso coração está distante de Deus e a gente busca aquele lugarzinho no nosso coração para se prostrar, mas não tem. Aqui está um dos benefícios da fidelidade. E Ezequias, quando ele vai no templo, o templo estava aberto, estava restaurado, estava reformado. Oh, aleluia! Você pode entender isso de forma profética na sua vida? O Senhor tem algo tão maravilhoso para você. Sabe aquele cantinho, aquele cantinho que você se prostra e você sabe que Ele está lá.
aleluias, o Senhor tem para você. E quando vir as provações, que você se debruçar nesse cantinho, e você clamar ao Senhor, e que você buscar uma resposta. A Bíblia fala que Ezequias enviou mensageiros. Quando ele chegou na casa de Isaías já falou para ele: pode parar. A resposta já veio do Senhor. Fala para Ezequias que eu estou livrando ele da mão, porque eu ouvi a afronta desse rei mau. Não, irmãos, não importa o que o inimigo falou contra você, seu cantinho está lá, está reservado. Você clamou, hoje veio a resposta do Senhor. O Senhor diz através da sua palavra que Ele tem ouvido o seu clamor, e a resposta dEle está vindo para essa situação. Oh, aleluia. Então não há, irmãos, provações que possam parar diante de você. E não é uma mensagem para você sair daqui como um super-homem, não. Mas é uma mensagem dizendo que você é esse super-homem, porque você é fiel ao Senhor. Não pelas suas forças, mas pelo Deus que está do seu lado. Aleluias. O tempo vai indo. Nós temos 2 pontos ainda mais para nós falarmos. Passa-se essa fase. Deus livra Ezequias, né? Passa-se toda essa turbulência. Ezequias é acometido de uma enfermidade. No estudo que eu estava fazendo, fala que eram úlceras. E a palavra de Deus para Ezequias, através do profeta Isaías, foi exatamente essa: põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Oh, Pai maravilhoso. E aqui eu quero fazer um parênteses. Quando eu me converti, né, ainda na Assembleia, e a gente tinha bastante participado do grupo de adolescentes, de jovens, e a gente saía bastante para congregar em outras igrejas, para cantar, né, tinha os grupos. E um dia houve uma dessas saídas, e falaram assim: tem que estar na igreja às 6 horas da tarde, para se reunir para sair. E não sei o que deu em mim, eu me aprontei, cara, e subi. Quando eu cheguei lá era 5 horas. Não tinha ninguém. Eu falei: eu não vou descer, porque era lá em cima no aeroporto e a caminhada era grande. Eu falei: eu vou ficar por aqui. Sentei, encostei no poste e estou lá com a minha Bíblia, né, esperando o pessoal chegar. Aí passou um rapaz, bem, sabe, eu novo convertido, ele passou assim, bem preocupado, você via na expressão dele. Ele chegou assim: jovem, você é crente? Eu falei: sou. Abre uma palavra para mim. Eu falei: irmão, eu não sou muito disso, de pegar a Bíblia e abrir assim e ler. Mas eu orei, eu falei: Deus, fala com esse homem. O Senhor precisa falar com o Senhor, que esse homem está sedento. E eu orei naquele momento e abri. Quando eu abri e li, foi exatamente essa palavra: põe tua casa em ordem, que certamente morrerás e não viverás. Irmãos, eu estou suando igual fiquei suando naquele dia. Aí ele olhou para mim assim, eu falei assim: e novo convertido é uma bênção. Irmão, não sei o que aconteceu na sua vida, mas é o seguinte: se conserta que você vai morrer. Não sabia a segunda parte. E ali, eu creio que pela minha inocência e ignorância, né, e pelas... Eu nunca mais o vi, irmãos, eu não sei o que aconteceu. Mas eu creio que Deus... eu creio que foi uma palavra vindo do céu. Mas foi exatamente essa palavra que o rei Ezequias recebeu naquele momento. E eu acho linda a oração. Vou pegar o versículo para nós lermos juntos. A oração de Ezequias, 2 Reis, capítulo 20, verso 1. 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Eu vou ler com os irmãos aqui na projeção. Glória a Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías veio, lhe deu a notícia dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Próximo. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Obrigado. Quando a gente olha para a vida de Ezequias, a gente sempre vai olhar esse cenário, né?
ele expressando a sua fidelidade, orando e se humilhando. Expresso a minha fidelidade, oro e me humilho. E sabe qual é o quarto passo? Recebo a bênção de Deus. Então, de novo, para gravar, expresso a minha fidelidade, oro, me humilho e recebo a bênção de Deus. E foi assim. E eu achei isso muito interessante, mas muito interessante, quando ele ora e ele mesmo fala de si. Lembra-te de como andei na tua presença e fiz o que era reto aos teus olhos. Fidelidade, ela atrai os olhos de Deus. Fidelidade, ela faz com que o Senhor se volte para nós. Mas isso tem base? Tem. Quando a gente olha para a vida de Enoque, a Bíblia fala que ele andou na presença do Senhor até o ponto que o Senhor retirou da terra. Quando a gente olha para a vida, aleluia, de Jó, a Bíblia fala que o Senhor testemunha de Jó para Satanás e fala: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. A fidelidade faz com que nós nos aproximamos de Deus, faz com que nós sejamos leais a Ele, faz com que nós depositamos toda a nossa confiança a Ele. E isso desperta em Deus um olhar especial. Deus ama a todos, ama. O Pai aqui na terra ama a todos, eu tenho só o João, então para ele está mais fácil, né? Mas se tivesse 10, 15, né, com certeza aqueles que buscassem estar mais próximo, absorver mais a visão, seria aqueles que eu teria mais contato. Por isso que a 8ª Igreja Nazarena, ela tem uma visão, ela tem uma missão. E nós precisamos sempre nos colocarmos debaixo dessa visão e dessa missão. Então, esse episódio da vida de Ezequias, a doença e a cura, mais uma vez, ele recebe essa cura por causa da sua fidelidade, da oração e da humilhação. Esse é o caminho da vitória. Tem um hino do Matos Nascimento, olha lá, o pastor Adriano fala: você entrega a sua idade, rapaz, que fala assim: quer vitória, vai chorando, geme, chora. Se quer vitória, vai chorando, geme, chora. Me ajude aí, ô. Essa hora, se quer vitória. Então não tem outro caminho, que diante de um Deus que nós temos, nós precisamos sempre nos render a Ele. E quarto e último aspecto da vida de Ezequias para nós meditarmos essa manhã. Então, primeiro, fidelidade. Segundo, grande provação. Terceiro, doença e cura. E quarto, orgulho e restauração. Quando a gente chega nesse ponto, passa tanta coisa na nossa cabeça, né? Se fosse parar para falar, tem tanta coisa, né? A Bíblia fala que a altivez do coração precede a queda, né? O orgulho precede a queda, a arrogância, né? E quando a gente olha para o mundo corporativo, olha para as famílias, casamentos, muitas das vezes, se não uma grande parte delas, são destruídas ou são afetadas pela arrogância e pelo orgulho. E hoje ainda na aula a gente estava falando tão importante quanto aprender, tão importante quanto isso é também desaprender. Muitas vezes a gente coloca coisas no nosso coração, na nossa vida, né, ou chega em determinado lugar, que foi o que aconteceu com o rei Ezequias, e aquilo passa a influenciar a nossa vida de tal maneira que a gente se torna altivo, de tal maneira que a gente se torna arrogante. Mas a arrogância, ela sempre vai preceder a queda. E a Bíblia fala que na vida do rei Ezequias, quando isso aconteceu na vida dele, 2 Crônicas, ainda no texto que a gente leu, no final do capítulo, vai falar que depois de tudo isso, ele deixou com que o orgulho invadisse o seu coração, e isso trouxe sobre ele a ira do Senhor. Por que será que, depois eu fiquei pensando, por que trouxe a ira do Senhor, o orgulho na vida de Ezequias? Porque quando nós deixamos com que o orgulho e a arrogância invade o nosso ser, a gente tira a mão de Deus, ou deixa de reconhecer que tudo que nós somos e temos, foi Ele quem nos deu. É como se nós estivéssemos falando para Deus: eu não preciso mais de você, eu cheguei até aqui pelos meus próprios
méritos. E você quer uma boa notícia hoje? Isso é uma grande mentira de Satanás, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos levanta. Eu gosto muito da passagem quando Pedro e João, eles chegam à porta do templo e falam para aquele aleijado: aquilo que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Mas o que é interessante nisso aqui? É que ele passa a caminhar através da bênção de Deus. E ali ele reconhece, você lê depois o que esse homem faz, ele só reconhece que quem firmou os seus pés, quem firmou os seus passos foi Deus. E ele só testemunha disso. Então nesta manhã, saiba que o Senhor é aquele que te levanta. O Senhor é aquele que faz você levantar todos os dias. O Senhor, você tem capacidade, tem seus valores, todos nós temos. Mas ainda assim todos eles foram dados por Deus. Você é bom naquilo que você faz? Se aprimore, continue fazendo, mas nunca deixe de reconhecer que a mão do Senhor é aquela que te capacita todos os dias para fazer o seu melhor. Não deixe que a altivez, não deixe que a arrogância tome conta de você, que nós de nenhuma forma venhamos deixar com que isso entre no nosso coração. E é sempre aquela luta, né? O espírito e a carne. Aí a carne vai falar assim: não, aconteceu isso porque você é bom. Que bom, irmãos. Eu nem vou entrar no mérito de ser bom aqui, uma vez que todos nós herdamos o pecado de Adão. E a iniquidade está, né, ela foi transmitida a nós. Então não há ninguém bom. Não há aquela história: ai, a pessoa é tão boazinha, basta ela ouvir uma notícia lá do Datena que ela já quer, sabe, já fica irado, né? O bom já se desfaz. Por quê? Porque em nós mesmos nós não temos nada de bom. Mas quando o Espírito Santo, ele está nas nossas vidas, ele transforma isso que é mal, ele nos cobre com o teu sangue, né? Com o sangue de Jesus, e faz com que nós sejamos justificados, que nós nos tornamos melhores, bons, não no sentido das nossas forças, mas sim porque aquele que nos sustenta, nos capacita todos os dias para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Amém? Foi uma breve meditação para nós nesta manhã, e a minha oração é que nós saiamos daqui nesta manhã, tendo isso no nosso coração, fidelidade, mas que a fidelidade ela gera olhares, muitas das vezes olhares para destruir-nos. Saber que por mais que esses olhares gerem uma grande provação, uma vez que nós somos fiéis, oramos, clamamos, nos humilhamos perante Deus, não há provação, não há exército, não há inimigo que possa ficar de pé diante de nós, porque diante de nós está o grande eu sou. Saber que a doença pode bater na nossa porta, mas o Senhor é aquele que pode curar e pode fazer a gente viver ainda mais anos para a honra e glória dEle. E também saber que o orgulho precede a queda, mas concluindo, Ezequias novamente ele se humilha e Deus aplaca dele a sua ira e ele vive o seu reinado em paz. Então, se nós estamos entrando por qualquer desses caminhos que foram citados aqui, pelo da fidelidade, eu te encorajo, nesta manhã, continue firme. Se você está entrando pelo caminho do orgulho, deixa isso, se humilha perante o Senhor. Ele tem muito mais para você, e o orgulho é uma trava, que faz com que as bênçãos de Deus parem na nossa vida. Então que nós possamos sempre pedir a graça do Senhor. Eu quero deixar uma frase aqui, para os irmãos, quem tem caneta, anote, né, que eu tenho certeza que o Senhor colocou no nosso coração e falou no nosso coração. Então a frase é essa que o Senhor me deu: a fidelidade não nos isenta de passarmos por provações, mas nos fortalece e capacita para superarmos todas elas. Amém? Então de novo, a fidelidade não nos isenta de passarmos por provações, mas nos fortalece e capacita para superarmos todas elas. Leve isso para a sua vida. Coloque, que nós possamos colocar como objetivo nosso espiritual a fidelidade, porque tudo isso é a mesma coisa que falar, né? Colocar a Deus acima de todas as coisas, porque o restante
Ele vai providenciar. Aleluia. Se coloque de pé, nós vamos orar. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Vale a pena ser fiel, irmãos. Vale a pena. A Bíblia deixa tantos exemplos para nós. E na vida de Ezequias não foi diferente. Pela sua fidelidade, ele venceu provações, grandes provações, doenças, venceu o orgulho, que eu acho que de todos foi o mais difícil, irmão. Por mais que aquele exército era enorme, por mais que os filisteus, tinham o seu exército, por mais que tinha altares idosos, a maior dificuldade, eu creio que foi vencer o orgulho. Aleluias. E é isso que o Senhor tem para nós. Pai de amor e de bondade, eu te louvo nesta manhã, Senhor. Te agradeço pela palavra que o Senhor falou aos nossos corações, Pai. Por mais uma vez o Senhor nos chamar a atenção a uma vida de fidelidade. A tua palavra diz que Ezequias começou a reinar com 25 anos, mostrando que não é a pouca idade que nos isenta de sermos fiéis ou de termos uma vida de fidelidade, mas sim quando nós nos voltamos para Ti, quando nós voltamos o nosso coração para Ti. E nesta manhã, Pai, eu oro, Senhor, pela vida dos Teus filhos, que o Senhor possa os guardar, que o Senhor possa guardar o coração do orgulho, Pai. Que o Senhor possa guardar, Senhor, os teus filhos, Senhor, das grandes provações, dos levantes, dos ataques, Senhor, do inimigo. Que o Senhor possa guardar, Senhor, ó Deus querido, os teus filhos das doenças, Senhor, das enfermidades. Que o Senhor, ó Deus querido, através, ó Pai, da tua palavra, Senhor, possa falar ao nosso coração, para que nós possamos caminhar em fidelidade diante de Ti, pois o Senhor mais uma vez nos mostrou, Pai, o segredo de uma vida próspera. Aleluias. É ser fiel, é estar na Tua presença, é buscar, Senhor, cumprir, Senhor, e viver o máximo da Tua palavra nas nossas vidas. Ó Pai querido, eu oro, Senhor, para aquele que está fraco, Senhor, para aquele que precisa de uma restauração no seu culto, para aquele, Senhor, que precisa, Senhor, quebrar os altares, Senhor, idólatras, para aquele, Senhor, que precisa, Senhor, eliminar, Senhor, todas as arestas, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está, ó Deus querido, impedido do Teu Filho ter uma vida plena na Tua presença, no nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, repreendendo, Senhor, todo levante do inimigo contra a vida dos Teus filhos, e mais uma vez, nesta manhã, ó Pai querido, eu declaro, Senhor, a Tua bênção, a Tua prosperidade na vida dos Teus servos, uma vida plena, Senhor, na Tua presença, uma vida, Senhor, ó Deus querido, de comunhão, Senhor, de lealdade, de compromisso, uma vida, Senhor, da Tua presença, do Teu socorro e do Teu agir. Ó Pai querido, eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Jesus. Aleluia. Você foi abençoado com esta palavra? Amém. A Ezequias nos dias atuais, homens e mulheres que estão se voltando para a parede, orando a Deus, para que se acrescente dias aos seus dias. E assim como nós aprendemos nesta palavra, certamente o Senhor ouvirá as nossas orações. Amém? Nós vamos embora. Daqui a pouco, às 19 horas, tem um cultão abençoado, culto da família, onde vidas estarão se rendendo a Cristo, estarão confessando publicamente através do batismo, que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. Então você, como irmão na fé destes irmãos, deve estar aqui. Nós todos seremos testemunhas deste dia, que, eu costumo, algumas pessoas aqui, acho que o irmão Paulo, a Carla, a irmã Sueli, algumas pessoas que são da época que eu fui batizado, são testemunhas que estão aqui, e que lembram disso, e é um momento maravilhoso para as nossas vidas, saber que temos pessoas que nos acompanham na caminhada. Amém, irmãos? Então, logo mais às 19 horas, venha, traga um convidado,
vai ser um culto abençoado, assim como esse foi. Amém? Estenda as suas mãos para o altar. Pai santo e bendito, em o nome do Senhor Jesus, nós despedimos o teu povo, que eles retornem em paz para casa, que a tua paz esteja sobre eles, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora e libertadora de Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, estejam conosco, hoje e para todo sempre, e quem crê diz, amém. Vai com Deus, dê a paz do Senhor a um irmão, a uma irmã aí do teu lado, dê um abraço caloroso, Deus te abençoe, nós te aguardamos às 19 horas, em nome de Jesus.